Nosso amor é lindo, tão lindo. Nada pode ser mais lindo do que o nosso amor. Ê, tô romântico hoje, né? Porque nós estamos numa pauta hoje, uma pauta maravilhosa, que nós vamos falar hoje sobre como atrair e manter um relacionamento saudável. Você que tá com umas confusãozinhas no teu relacionamento, briga daqui, ciúmes, possessividade. Nós trouxemos aqui nessa tarde uma especialista em autoconhecimento, que é a Renata Fornari, vai explicar tudinho como ter um relacionamento de paz. Que energia maravilhosa pra gente começar esse assunto. Ai, que bom, Renata. Tudo bem? Tudo, e você? Vou te chamar de Rê. É Rê e Rê aqui. Rê, Rê. Renata e Renata, é uma dupla. Né? Uma É uma dupla. Eu tava até comentando com a Renata aqui nos bastidores que eu tenho uma irmã gêmea, o nome dela é Renata. Falei assim, então beleza. Você deu até o significado de Renata, né? É, o significado do nosso nome é renascido e renascida. Renascidos aqui, né? Acabou de ser Páscoa, então a Verdade. gente já entra nesse clima, né? Do renascimento. É verdade. Bom, Rê, fala pra gente, por favor, pra todo o público de casa, como manter um relacionamento saudável em tempo de guerra, de briga, de separação. Como assim? Rê, antes de falar sobre como manter, eu queria falar sobre como atrair. Fechou. Pode ser? Perfeito. Porque assim, olha, acho que o ponto principal é a gente entender que dois fatores são determinantes para a gente atrair um relacionamento para nossa vida. O primeiro deles é a nossa relação de amor com a gente mesmo. A nossa autoestima, a nossa autoconfiança. Porque assim, Rê, os outros relacionamentos, eles espelham a nossa relação com a gente. Então eu sempre falo para os meus alunos, você quer mais respeito dos outros, você precisa se respeitar mais, certo? Você quer receber mais amor, carinho, afeto, você precisa criar essa relação com você em primeiro lugar. Então, o primeiro ponto para quem está hoje procurando um relacionamento amoroso é parar e pensar, como está o meu relacionamento comigo mesmo? Eu me aceito como eu sou? Eu gosto de mim? Porque se eu não me aceitar como eu sou e se eu não gostar de mim, vai ser muito difícil eu achar uma pessoa que me aceite como eu sou e que goste de mim, porque essa pessoa vai estar refletindo essa relação comigo. Então esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto são as minhas crenças sobre relacionamento. O que eu acredito? Sabe por quê, Rê? A nossa mente subconsciente, o papel dela é provar que a gente tá certo. Então, eu vou dar um exemplo que é meio clássico, tá? Se eu acredito, por exemplo, que homem não presta, que é uma crença muito comum entre as mulheres, Muita né? coisa, muito. O que vai acontecer? Eu posso estar do lado dela ali, no mesmo evento, a gente tá aqui numa mesma festa, por exemplo. Só que eu acredito que homem não presta e ela não tem essa crença. Eu naturalmente vou me conectar com homens que vão demonstrar atitudes que pra mim, dentro dos meus valores, eu significo, tá vendo? Não presta. A gente tá no mesmo lugar, né? Então a nossa mente consciente, subconsciente, perdão, ela vai buscando experiências, pessoas, circunstâncias que combinem com essa crença, entende? Então, além da gente olhar para nossa relação de amor com a gente, além da gente nutrir essa relação de amor, eu preciso entender, tá? O que eu aprendi sobre relacionamento? Quais são as minhas crenças? O que eu repito para mim? Porque isso também pode ser um fator impeditivo, até numa questão energética mesmo, de um amor chegar na minha vida. Faz sentido? Opa, com certeza. O que você tira como lição de um relacionamento? Um exemplo, todos nós, um dia, assim como eu, como você, todos já quebraram a cara no relacionamento. É aquele ditado, você errar é humano, insistir no erro já é tolice da pessoa. Uma vez que aquela pessoa se deu mal no relacionamento, pode ser por uma decepção, pode ser por uma traição. No próximo relacionamento, o que você tira como dica, especialista nessa área, para que a pessoa não venha errar novamente ou até mesmo não iniciar um relacionamento para que no meio desse relacionamento não venha passar pela frustração passada? Excelente pergunta. Olha só, todas as pessoas que a gente atrai para nossa vida, todas, nada é por acaso, não existe acaso. Existe uma necessidade interna nossa, que é inconsciente. Então, para eu não entrar num ciclo repetitivo de problemas e de erros, isso para qualquer área da vida, tá, Rê? Pode ser um ciclo repetitivo de problema no trabalho, pode ser qualquer área, mas aqui estamos falando de amor, né? Então, vamos supor que a pessoa estava num relacionamento abusivo, Sim. tá?
E aí ela termina esse relacionamento e ela não quer, obviamente, que o próximo relacionamento ela entre de novo numa dinâmica abusiva. Para isso não acontecer, ela precisa eliminar a necessidade interna que fez com que ela traísse o primeiro relacionamento abusivo. Então é olhar para dentro e entender, tá? Que parte minha e por quê, né, necessita de um relacionamento abusivo? É porque eu acredito que, de novo, né? Homem não presta, ou um relacionamento saudável é impossível. Se você acredita que é impossível existir um relacionamento saudável, puxa, vai ficar impossível mesmo, né? Ou eu vi lá atrás na minha infância, porque a maioria das nossas crenças, a gente aprende na primeira infância até os primeiros 7 anos de idade, tá? Primeiros 7 anos de vida. Então, o que aconteceu lá na minha infância? Qual foi o tipo de relação que os meus pais tiveram? O que eu assisti? Porque, por exemplo, se o meu pai estava com a minha mãe numa dinâmica de relacionamento abusivo, pode ser que inconscientemente eu busque um relacionamento abusivo, porque a minha criança interior, que está dentro de mim, uma parte minha, quer voltar para a casa de infância. Uma parte minha quer criar o ambiente emocional da infância. Por mais que tenha sido dolorido, mas pelo menos é uma parte nossa que diz assim, você já sabe lidar com isso. Você assistiu anos e anos e anos da sua vida uma dinâmica de relacionamento abusivo. Então, por mais que doa, você já sabe jogar esse jogo. Para que você vai tentar o desconhecido? Para que você vai tentar algo novo? Então, o ponto é, o que em mim fez com que eu atraísse um relacionamento abusivo? Eu preciso eliminar a causa raiz, para que eu não atraia um segundo, um terceiro, para que eu não fique num ciclo de relacionamento abusivo pro resto da vida. E a minha relação de amor comigo vai ter que ser trabalhada da mesma forma. Porque se eu aceito estar numa dinâmica de um relacionamento abusivo, significa claramente que está faltando autoamor. Verdade. Né? Autorrespeito. Porque eu me submeto a isso. Se eu gosto mesmo de mim, se eu me respeito, no primeiro sinal, no segundo no máximo, né? Sinal de um relacionamento abusivo, poxa, eu me amo, eu me respeito, eu não aceito isso pra minha vida, certo? Agora, se eu tô aceitando, tá faltando reforçar essa minha relação comigo, entende? Rapaz, hoje é que o papo vai render, porque a Rê vai explicar tudinho, assim como já está explicando pra gente. Agora, eu quero falar um pouquinho sobre essa juventude. A juventude de hoje em dia, principalmente as meninas. Ô, mamãe, desperta sua filha a partir de agora, porque a nossa especialista vai explicar para você passar para sua filha, até mesmo como uma advertência. Temos muitas jovens, vamos botar aí de 11, 12, até 14 anos, se apaixonando, Renato. Os meninos não estão nem pensando nisso, estão pensando em jogar bola, de curtir a vida. As meninas, primeiro garotinho que olha, né, na dancinha lá dos aplicativos, as meninas já começam a ficar apaixonadas. O que uma mãe pode falar, pode advertir, que você como experiência tem para poder passar para essa mãe, para a mãe chegar e advertir essa filha? Eu acho que o ponto não é o problema, por assim dizer. Sim. Eu acho que não é nem essas meninas estarem apaixonadas, porque eu acho que o despertar de uma paixão, ele já começa a acontecer nessa idade. O que eu acho que é o mais importante de tudo é a mãe manter uma relação muito próxima de diálogo aberto com essa filha, para que ela possa ajudar a própria filha a entender. Tá, que não é hora? O que é que eu tô sentindo? É hora ou não é hora? O que é exatamente que eu tô sentindo? Será que é paixão mesmo? Né? Ou será que é uma admiração por um colega? Né? Então, essa proximidade, esse diálogo próximo, sabe? O problema é quando existe uma desconexão entre a mãe e a filha, entre os pais, não só a mãe, claro, não é responsabilidade só da mãe, mas entre os pais e essa filha, né? Quando existe uma desconexão, então quando não existe diálogo, não existe interesse pela vida, pelo que está acontecendo, fica naquela rotina de só falar o básico dentro de casa, certo? Mas quando a gente está próximo, a gente consegue ajudar a adolescente a entender o que é exatamente que ela está sentindo, entende? Se a mãe não tem essa proximidade, ela não vai conseguir, né, alcançar isso. Eu acho que o caminho não é a advertência, entende? Não é barrar. O caminho é se aproximar para ajudar esse adolescente a entender e dar nome certo para aquilo que está sentindo, entende? É muito mais esse caminho. Sim, mas nesse ponto, frisar para a filha, ainda está cedo, 12 anos, você ainda tem muito que estudar, porque se você iniciar... Eu estou aqui dando um exemplo, quem vai dar a palavra final é você como especialista. Filha ou filho, não é hora ainda, você está com apenas 12 anos, você precisa focar, estudar.
Porque um adolescente, não quero generalizar que sejam todos, eles não conseguem administrar entre estudo e relacionamento. Porque nós sabemos que relacionamento, principalmente para as mulheres, tem que dar atenção, tem que saber como é que foi o dia, né? Não é mais ou menos isso? Fala, Rê. Ó, que você já tá trazendo as tuas crenças pra cá, hein, Rê? Ó, Não. eu tô quase falando, desliguem as câmeras, que você tá conversa aqui, sabe as coisas. Não, eu tô brincando com você. Mas eu tô brincando o com relacionamento, ainda mais quando é no lado feminino, a gente tem que dar atenção pra vocês, perguntar como é que vocês estão, como é que tá. Mas o homem também não precisa disso? Precisa também. Ó a crença dele, gente, vai Ai, me pegando ajuda aí, a os crença homens que estão dele. aqui, os homens. Me ajuda, seu Antônio. E aí? Os homens não precisam, homens que estão aqui no estúdio, No os homens estúdio. não precisam também receber amor, carinho, atenção, cuidado? Mas eu Por acho que é só a mulher que não, mas eu acho precisa? que do lado dos Ó, homens aqui. todo mundo aqui, todo- deixa eu Mas eu contar acho- pros telespectadores, tá todo mundo aqui fazendo assim, ó, tá Não, cheio mas- de homem ali. Mas vem cá, só pra poder eu me corrigir. Eu acho que do lado dos homens é mais à noite, assim, quando tá em casa, que eles querem ouvir mais. A mulher não, a mulher já quer ouvir de manhã, hora do almoço, à tarde. Ah, eu sou esse tipo de mulher. Ah, eu lá, sou viu? canceriana Não tô errado. típica, esse tipo de mulher. Viu, seu Antônio? Não tô errado, viu? As mulheres querem receber a mensagem café da manhã, no horário do almoço, à tarde, quando sai do trabalho, quando chega em casa e antes de dormir. São quase 7 vezes, é muita coisa. Rê. São quase 7 vezes, eu não sei. Gente, que energia esse homem. Isso vai muito do tipo de personalidade. Sim. Né? Então, existem tipos de personalidade. Aham. Existe um livro maravilhoso que se chama 5 Linguagens do Amor. Sim. Então, existem pessoas que precisam ouvir, precisam desse tipo de demonstração. E existem outras que é mais pela ação. Então, é um presente que eu recebo, é uma surpresa inesperada. Então, isso é muito do tipo de personalidade. Agora, eu entendi a tua preocupação, Sim, sim, a sim. tua pergunta com relação ao adolescente, que é, vem uma paixão talvez um pouco cedo demais Aham. e toma um espaço de outras coisas, Outras coisas. que precisam ser prioridade, né? Vamos dar atenção pros pais e também pro estudo, que é o principal, né? Exato, mas aí, de novo, Rê, isso é uma questão de diálogo, Dos entende? pais com a Dos pessoa. pais, sabe por quê? Entendi. Não adianta a gente querer bloquear um sentimento, sabe? Essa idade você trouxe, se você estivesse me falando antes, eu diria não, aí é um problema. Mas quando a gente tá falando de 12, 13, 14, é quando a gente tá se abrindo, Já quando a gente começa tá mesmo, né? descobrindo, Já é normal. Ah, entendi. já começa a entrar em contato com esse sentimento. Agora, deixar com que uma paixão aos 12, 13, 14 anos atrapalhe as outras áreas da vida e comece a criar problema, puxa, isso é uma coisa que a gente já precisa aprender desde cedo, porque adultos também, Aham, né? sim, 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 sim. Deixam com que isso aconteça, né? Então é a proximidade, é o diálogo, é uma relação de amizade, né? Ainda, claro, pai e mãe é autoridade, mas é uma relação próxima. É isso que vai fazer a diferença na vida desse adolescente, muito mais do que tentar impor. A imposição nunca é bacana. Entendi. Entende? Mas a aproximação e o diálogo é que vai fazer a diferença. Entendi. Nossa, é maravilhosa. Você precisa voltar milhões de vezes Quantas aqui. vezes você me convidar, eu volto. Fechou, olha. Bom, Rê, fala pra gente quais são os maiores erros que, no caso, o homem comete e as mulheres também cometem no relacionamento. No sentido de atrair. Quais são os maiores que você tem visto assim, mediante a sua experiência? Eu acho que... Posso falar sobre o manter? Sim, sim, manter. Eu acho que o manter, porque a partir do momento que a gente atraiu um relacionamento, então eu trabalhei o meu auto-amor, eu olhei para as minhas crenças, eu analisei o meu padrão de pensamento, né? E aí eu atraí esse relacionamento. Ok. Os principais erros que eu vejo que as pessoas cometem são o seguinte. Primeiro, falta de diálogo. Eu já vi muita relação terminar e relacionamentos que tinham tudo para dar certo, sabe? Duas pessoas que combinam, né? Tinha tudo para engrenar aí, mas falta de diálogo. Então, eu fico supondo que o outro está pensando, o outro fica supondo o que eu tô sentindo, entende? E aí a gente entra numa espiral, Rê, de suposições internas que nada tem a ver com a realidade. Né? Então, eu não digo pra você, por exemplo, vamos supor que nós somos um casal, Sim. tá? E eu não digo pra você, por exemplo, que determinada atitude sua me machuca. Eu não não conto isso pra você porque não existe abertura pro diálogo. E aí você faz de novo, você tem aquela atitude de novo e aquilo me machuca de novo. Aí ele tem a atitude de novo, aquilo me machuca de novo. De repente, a gente explode, Ok. né?
explode, porque eu vou, né, lidando com aquela dor, eu vou sentindo aquela dor, não existe o diálogo, você também nem sabe que aquilo me machuca, e de repente eu explodo, e dentro dessa explosão acontece uma briga, uma separação, né? Então, um espaço para o diálogo, você poder dizer como você está se sentindo, o que você precisa dentro de um relacionamento, o que te faz bem e o que te faz mal, os dois terem esse espaço, né? Porque os dois vão precisar flexibilizar, né, Rê? Sim, Todos sim. nós somos pessoas completamente diferentes umas das outras. Para um relacionamento dar certo, precisa haver flexibilidade de ambas as partes. Agora, o que eu tô disposta a flexibilizar? Né, às vezes tem coisa que eu posso não estar disposta, né? E isso só é possível a gente entender através do diálogo. Então, espaço para o diálogo é fundamental para sempre. E não é no começo da relação, é enquanto a relação durar. Eu acho que esse é um primeiro ponto muito importante. Depois, soltar. Muitos casais têm problemas de relacionamento por conta de uma palavrinha chamada controle. Eita! Controle. Então, isso vem de uma insegurança, né? Então, porque eu tô insegura, eu quero controlar o outro. E aí, dentro dessa dinâmica de controle, isso não tem nada a ver com a pessoa ser maldosa, isso não é... Não, isso é uma dinâmica que vem de um lugar de insegurança, de falta de confiança, né? Então, quando eu começo a tentar controlar o outro, aí vem o ciúmes excessivo, aí o outro começa a se sentir sufocado, o outro não pode ser ele mesmo, de novo, a gente entra um outro, né, que é um dos grandes e maiores problemas, né? Então, a pessoa sentir que ela não tem espaço para respirar, né? Que ela não tem liberdade, porque o outro está o tempo inteiro controlando. Então, esse é um erro que eu percebo que acaba mesmo com relacionamentos, né? Porque a pessoa precisa ter espaço para ser ela na relação. Verdade. Nossa, são tantas perguntas que eu quero fazer e o tempo vai embora, mas ainda tem mais 2 perguntas para te fazer. Rê, vamos Manda. lá. No caso do homem, você estava falando aqui a respeito do homem que tem que ter contato. Eu tenho pego aí algumas situações de alguns homens que eles andam impacientes para poder demonstrar amor, afeto, carinho para as esposas quando chegam em casa, pelo fato de que, entre aspas, não generalizando que sejam todos, Claro. estresse do trabalho, e ele por estar estressado com o trabalho ou estressado por alguma outra situação ou contas até mesmo para pagar, eu tenho percebido, eu queria que você é melhor para responder, eles se bloqueiam naquele mundinho, então eles deixam um pouco a desejar de poder transmitir o que eles querem transmitir diariamente para suas esposas. E nesse fator deles se blindarem, se bloquearem, para não passar o que eles estão sentindo naquele momento, que é estresse, que eles têm que passar amor para vocês, falar como foi o dia, eles se fecham. Você acha certo esse sentido de, independente do problema que eles estão passando no dia, deles se fecharem e não passar informação para a esposa? Qual é a dica que você daria para todos nós homens que estamos te assistindo, te ouvindo agora? Ótima pergunta. Para os homens e para as mulheres, né? Dica para os dois, para os homens e para as mulheres. Isso é comum. Então, a gente tem um dia a dia, né? Que a gente tá lidando com um monte de coisa, com um monte de responsabilidade. Chega à noite, a gente tá cansado, a gente tá estressado. Não quer falar. Não tá afim de conversar, não tá afim de falar e tudo mais. Eu acho que tem 2 coisas que eu queria daí endereçar. A primeira de novo, a gente volta pro ponto do diálogo. Então, por exemplo, posso dar um exemplo da minha relação? Sim, por favor. Tá, então, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente noturna. Então, por exemplo, eu faço lives à noite direto. Às vezes, por exemplo, eu faço live todo domingo à noite. Aí, às vezes, no domingo eu falo, nossa, eu tô tão cansada Qual porque que eu é o tenho uma horário filha que eu pequena. já vou divulgar? 8h45 da noite. Todo domingo no meu Instagram. 1 hora de live? 1 hora de live. Opa, Uma já vou hora. divulgar daqui a pouquinho. Às vezes eu termino com meditação, pra todo mundo dormir legal. bem. É bem gostoso. E aí, eu tô cansada durante o dia, mas a live à noite me reenergiza, porque isso tem a ver com a minha personalidade, eu sou uma pessoa mais noturna. O meu marido, no entanto, é o contrário. Ele é uma pessoa super diurna, então 6 horas da manhã ele tá no melhor humor dele. Eu, 6 horas da manhã, não tô querendo conversar. Somos 2. Você também? Eu não quero falar com ninguém. Eu não quero falar, eu quero acordar, eu tenho os meus rituais quando eu Isso. acordo. Aí só depois que eu passo por esses rituais que tá bom. Então agora o dia tá começando e tá começando em câmera lenta. Eu também sou assim. Começa com tudo, Aham. né? Então, o que acontece? E chega à noite, meu marido é o oposto. Então, não é o momento em que ele tá no melhor humor dele, ele já tá cansado, ele já não tá querendo conversar muito. Então, Caramba. o fato da gente saber como o outro funciona, porque tem diálogo e a gente conversa. Então, por exemplo, tem dias que ele fala assim pra mim, Rê, você já sabe que eu não funciono bem esse horário.
vamos deixar para ter essa conversa num outro momento, ou no sábado de manhã, ou a gente vai almoçar junto amanhã e a gente tem essa conversa. Que legal. Né? Então acho que esse é um Desculpa, ponto. te perguntar, quanto Imagina. tempo de casado? De casado a gente fez agora 13 anos. 13 juntos. anos. De juntos? Juntos 20. 20. Olha que legal, bastante cara. tempo. Que concordância bacana. Então, mas aí é a gente entender como o outro funciona, Entendi. sabe? E aí Antes isso só é mesmo de possível vocês com casarem, diálogo. você já sabia que era assim? Ele já sabia que você era assim? Eu acho que depois que a gente casa, a gente descobre muita coisa, que a Descobre muita coisa. convivência é convivência, chave, né? Uma coisa é um namoro, É. né? Então a gente sai, combina de sair, outra coisa é conviver, acordar, Que é o mais dormir difícil. junto, que é o mais desafiador, sem dúvida. E aí uma dica que eu queria deixar é procurar trazer coisas para a rotina que vocês possam fazer juntos. Então, por exemplo, meditar junto. Gente, meditar é 5 minutinhos por dia, não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Fazer uma refeição juntos, trazer algum momento, por mais... Não precisa ser um momento longo, às vezes não cabe no dia a dia, né? Mas ter algum ritual, alguma coisa no dia que esse casal faça junto, num horário que faça sentido para os dois. Eu acho que isso ajuda a alimentar a relação. E terem momentos, principalmente os casais que têm filhos, né? Filho toma... Você tem filho? Tem. Você tem filho? Filho toma muito espaço. Muita né? coisa. Toma espaço da gente, né? Então ter momentos em que é o momento do casal. Né? Então tem um sábado que é o sábado do casal. Deixa com os avós, se for o caso, com a rede de apoio que Aí for fica só pra vocês possível. dois. Exato, isso é importante para nutrir a relação. Vitória. É importante. Aí eu sou Vitória. Não dá para fazer o tempo inteiro, mas ter de vez em quando esses momentos ajuda a nutrir a relação. Né? Cara, essa mulher, com todo respeito. Qual é o nome do marido? Luiz. Luiz, com todo o respeito do mundo, essa mulher é maravilhosa. Que Com todo o lindo. respeito, meu amigo. Rê, você volta. Quantas vezes você me chamar? Vou pedir pro meu diretor que tá ali, pra você voltar, pra poder Fechou. falar muito mais. Ah, ele tá assistindo ali, o diretor Paulinho. Ele liberou? Prazer. Aê, vai voltar. Pronto, já fecha a data ali, combinadíssimo. Ah lá, liberou. Eu tô feliz, cara, porque Também. você explica bem detalhado tudo relacionado a relacionamento e nós precisamos ter uma especialista voltada para essa área do amor. Conta comigo. Então, Prazer fechou. estar aqui. Essa energia linda, o estúdio tem uma energia muito boa aqui também. Ah, o diretor liberando já tá liberado, filha. Você vai Fechou, voltar sempre. combinadíssimo, combinadíssimo. Prazer em te conhecer. Rê, olha só, passa por favor os dias da live. O pessoal tá te seguindo nas redes sociais, o teu Instagram, telefone de contato com o DDD, fica à vontade. Passo. Pra que câmera eu olho? Essa? A do meio. A do meio aqui. Refornário Oficial é a página do Instagram. Eu faço lives direto, mas eu tenho live todo domingo, 8h45 da noite. São aulas gratuitas mesmo. E o site refornari.com. Acho que esses são os principais Refornário. contatos. Refornari. Ah, Refornari. .com. Então, Refornari Oficial e refornari.com. Refornari.com. .com. Tá. E as lives todos os domingos, 21 e 40, 20 e 40, 20 e 45. 20 e 45. Isso. São quantas horas mais ou menos de live? Uma horinha. Uma horinha. no máximo. Aí nesse período que você tá na live, você fala um pouquinho pra gente o que você fala. São aulas. Então, Aulas. cada domingo é uma aula diferente. Então, tem aula de relacionamento, aula sobre autoestima, aula Que sobre legal, perdão, né? criança interior, tudo que tem a ver com esse mundo de autoconhecimento e espiritualidade. E muitas vezes com prática. Então, um exercício prático, uma meditação. Então, a ideia é que a gente não fique só na teoria, né? Que a gente saia da teoria e venha pra prática. Eu sou formadora do método Louise Hay aqui no Brasil e a Louise Hay dizia assim: nenhuma teoria no mundo faz sentido se você não souber como aplicar para mudar a sua vida. Então a gente sai muito do ficar só na teoria e a gente vai pra prática. Então isso é uma coisa muito legal. Só uma pergunta. Gente, é muito bom ouvir essa menina, né? Falo menina com respeito. Você nunca quis ser psicóloga? Ai, meu Deus, essa pergunta é tão linda. Todo mundo me pergunta isso. Era o meu sonho de vida. Eu era pequenininha e as pessoas me perguntavam: o que você quer ser quando crescer? Eu dizia psicóloga. E minha mãe falava: mas ela nem sabe o que é isso. Como é que ela tem condição de dizer o que é isso? Sabe por que eu não fui psicóloga? Por que eu não fiz psicologia? Por quê? Crença limitante. Eu tinha uma pessoa na minha família que era psicólogo, ele nunca prosperou. E ele ficou muito no meu ouvido: não vai fazer psicologia, que psicólogo não ganha dinheiro. E eu acreditei. Crença limitante. Psicologia, Poxa. psicologia e prosperidade financeira é incompatível. E aí fui trilhar uma carreira corporativa em grandes multinacionais, quando eu decidi fazer uma transição de carreira e vim fazer o que eu faço hoje. Ó, graças a Deus você já assinou o contrato com a Rede Mais Família. Tá sabendo? Tá pronto ali pra assinar? Tá bom. Ó, o diretor Paulinho Lima já assinou, o Fechado. Antônio Maria também já concordou. Você vai voltar, tô feliz demais. Muito obrigado. Rê. Também, eu que agradeço, viu? Até a próxima, Até a tá? próxima, Não demora, prazer. hein? Pode deixar. Tá bom?